Fala, amigos do Esquema Tá, sejam bem-vindos a mais um Eternaliza hoje para falar sobre o Brasileirão Feminino A1. Terminou a fase de classificação, mas antes a gente vai falar um pouquinho de como foi essa etapa de classificação, times rebaixados, times que vão jogar as quartas de final. E hoje comigo temos a Cássia Gouveia, professora Cássia Gouveia, preparadora física do time do Remo Feminino. Seja bem-vinda, Cássia. Obrigado por topar participar dessa análise com a gente. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra estar falando sobre futebol feminino. Olá para todos também. Bom, gente, se vocês não conhecem a Cássia, tem uma entrevista dela aqui no canal, então depois aqui desse vídeo, se vocês quiserem, é só procurar lá Cássia Gouveia, que vocês vão achar a entrevista dela, e aí tá bem legal também, vão dar uma olhada lá rapidinho, meia hora, uma boa entrevista. E antes a gente começa, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse logo ao meu redor, já deixa o like, comentário aí no vídeo, e vamos pro vídeo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar a tabela do Brasileirão Feminino, como é que ficou após essa fase de classificação. E antes da gente falar dos times que foram para as quartas de final, vamos falar um pouco dos times que foram rebaixados. Então vamos fazer por um bloco, né? Os times que descem para a segunda divisão são o São José, o SMAC, o Crespon e o Bragantino. Três desses quatro times são os times que subiram em 2021, então subiram e na primeira temporada já voltaram agora para A2. E, bom, vou fazer uma análise rápida aqui, eu já passo a palavra para a Cássia. Vamos lá, para mim, o Smack e o Crespon. Primeiro que, pelo que eu já conversei com atletas que jogam atualmente e que disputaram a A2, existe uma diferença muito grande, né, entre A2 e A1, questão técnica, financeira, até mesmo de estrutura. E muitas vezes os times que acabam subindo acabam sentindo essa diferença, né, de divisão. O Smack e o Crespon, eu esperava que fosse brigar contra o rebaixamento, pela questão até mesmo de estrutura, de questão financeira, né? Se comparar que tem times como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Inter, enfim, times que têm ali uma estrutura, têm um dinheiro bem maior, acaba tendo uma disparidade, então eu meio que já esperava que essas duas equipes fossem brigar mais ali pela parte de baixo da tabela. O São José, que é um time super tradicional no futebol feminino, já fazia algumas temporadas que estava ali, que nem na última temporada, acho que foi na penúltima ou na última rodada, que fugiu da zona de rebaixamento. Então, já vinha dando sinais que mais cedo ou mais tarde ia cair. Eu fico triste que eu tenho uma simpatia pelo São José. Inclusive, nossa primeira entrevista foi com uma jogadora do São José. Então, fico triste de ver um time tão tradicional descendo para dois. E o Bragantino, para mim, foi a grande decepção do campeonato. Um projeto mundial que é o Red Bull. Eu esperava, não sei, talvez um investimento maior para o Campeonato Brasileiro, não sei se é também aquela questão de se adaptar a um outro nível de competitividade, mas para mim foi a grande decepção do campeonato, foi o desempenho bem ruim do Bragantino, que volta para a dois sem vencer nenhum jogo na Série A. Cássia, o que você tem para falar sobre esses quatro times que vão para A2 ano que vem? Na verdade, o Red Bull ganhou na última rodada, ele venceu o Cruzeiro. Não está aparecendo aqui na tabela, mas beleza. Não está aparecendo na tabela? Não, aqui aparece 100 vitórias, ó. Você pega o. Sim, sim, sim. Certo, certo. Então tá É, desatualizado essa tabela do SofaScore. então, o que acontece? A gente sabia que existe essa disparidade muito grande, então times que sobem, eles costumam realmente bater e voltar. É uma coisa que é muito comum, porque a diferença da 2 para a 1 é muito absurda. Não é pouca coisa, não é uma diferença pequena, é uma diferença muito grande. E em relação a todas as coisas, principalmente estrutura, porque as equipes que disputam hoje a 2, a grande maioria, né? Disputavam até ano passado, eram equipes que não tinham estrutura o bastante para disputar uma 1. Então, saberiam que se subissem, precisariam aumentar não só a questão financeira, mas o que oferecem para as atletas de fato, né? A estrutura em relação a campo, a relação a muitas outras coisas que não são só relações financeiras de como pagam atletas e tudo mais. O São José, assim, ano passado ele acabou realmente se salvando na última rodada, se eu não me engano, fez um gol nos últimos minutos e acabou eliminando o Minas, né? Então, foi uma campanha complicada no ano passado e esse ano aconteceu a mesma coisa.
por pouco não consegue se salvar novamente, porque o Cruzeiro realmente estava dando umas brechas ali para isso. O Cruzeiro, nas últimas 3 rodadas, não conseguiu vencer nenhuma. E era uma equipe que podia acabar configurando esses 4 últimos colocados se os 4 últimos colocados não tivessem se esforçado um pouco mais durante todo o campeonato. Eu sempre falo que o Red Bull não foi só uma surpresa muito grande para mim, porque no ano passado, quando eu trabalhava com a SMAC, eu tive a oportunidade de ir ao CT do Bragantino, né, lá em Jarinu, acho que é isso, Jarinu. E, assim, eu fiquei realmente impressionada com a estrutura. É uma estrutura muito grande, é sabe, eles realmente estão fortalecendo a modalidade por lá. Então, eu não acreditava quando eu vi os resultados. E aí eu comecei a ver os jogos, né? O primeiro jogo eu cheguei a ver, né? Corinthians e Red Bull eu cheguei a ver. E aí eu falei, o Red Bull tranquilamente vai ficar entre a posição 7 e 12. Nem cogitava mais o Red Bull nas últimas posições. E muito menos como lanterna do campeonato. E realmente foi uma surpresa muito grande, porque quem acompanhou os jogos de fato viu que o Bragantino tinha boas atuações, mas não conseguia chegar ao gol. Isso foi uma coisa que eu fiquei realmente impressionada. Tem gente que fala que faltou um pouco de estrutura. Eu acho que não foi essa questão de fato do Red Bull, porque realmente era um time que fazia muito confronto, era muito combativo, mas não conseguia fazer os gols. Eu cheguei a ver uma estatística durante, acho que a metade do campeonato, e entre as atletas que mais criavam jogadas, mais finalizavam, mais davam um passo para finalização, só as primeiras 3 eram atletas do Red Bull. Então, eu não conseguia muito entender por que não conseguiam botar em prática isso no momento do jogo, né? É o futebol, né? De vez em quando é essa questão de nervosismo, de se adaptar ao futebol de Série A, não dá para entender mesmo. Você pode ver É até verdade. mesmo a defesa do Bragantino, não foi uma defesa muito vazada comparada aos outros times que caiu, mas enfim, tem até time que não caiu que tem defesa mais Que vazada pegou que a do mais. Bragantino. É porque Então, era uma equipe que realmente a gente via que era uma equipe fechada, uma equipe que tinha um padrão tático, não era uma equipe largada, nada disso, era uma equipe realmente muito bem organizada. e bom, agora vamos falar dos 4 times que ficaram ali no meio do caminho, não vão nem disputar o mata-mata e nem foram rebaixadas. E caso você que está assistindo ainda não entende o formato, é dividido em 2 formatos o Brasileirão Feminino, tá? São 16 equipes, 4 caem, 8 vão para uma fase de mata-mata, que são jogos de ida e volta à quarta semifinal, tá? Então, os times que ficaram no meio do caminho foi o Santos, o Kinderman, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Bom, vou começar pela dupla mineira. O Cruzeiro é um time, como você mesmo já adiantou, para mim é um time que ano que vem, dependendo de quem subir, vai brigar para não cair. Os últimos anos, assim como o São José, fica ali nas últimas colocações. Então, é preocupante. E como a gente comentei com a Flávia do Falta Nelas quando a gente fez essa análise ano passado, o problema estrutural financeiro que o masculino causou no time, né? Aquele rombo, os roubos que fizeram ao Cruzeiro, impacta, querendo ou não, a instituição como um todo e o time feminino. Então, o time feminino vem sofrendo bastante também com essa reestruturação e essa questão das vacas magras lá na Toca da Raposa, né? Então, o Cruzeiro, para mim, é um forte candidato a brigar contra o rebaixamento ano que vem, quer dizer. O Atlético Mineiro é o único que subiu e ficou. Uma campanha modesta, mas como a gente falou, uma fase de adaptação, as atletas se adaptarem a uma Série A1, e para mim eu vejo uma perspectiva muito maior do Atlético continuar na Série A1 do que o Cruzeiro ano que vem. O Kinderman, o Kinderman é um time que, pô, é um time que disputava Libertadores, brigava, chegava em final de Brasileiro, e após a cisão, né, com o Avaí, e ano passado também teve muitas polêmicas do Kinderman não investir mais no futebol feminino, descontinuar o time, então não sei o quanto isso deve ter abalado a decisão de atletas de ficar ou não no time, e até mesmo atletas de quererem jogar sem a certeza que o time ia continuar. Fez também uma campanha modesta, ficou em 10º lugar, e o Santos caiu um pouco no meu conceito, era um time também muito competitivo, teve aquele momento mágico das Sereias da Vila, que ganhava tudo que tinha, mas também o elenco que tinha era um absurdo.
E também fez uma campanha modesta pelo time que montou. Eu acho que dava assim para o Santos chegar na fase de mata-mata. Inclusive, se tivesse vencido na última rodada, estaria na fase de mata-mata. Mas fez uma campanha tranquila, uma campanha para continuar a Série A1, sem grandes surpresas. E também o fato do Grêmio ou o Santos se classificar, para mim, não muda muito, que elas fizeram campanhas muito parecidas. Em relação a esses times, né? O Cruzeiro foi, como eu já falei, foi uma equipe que quase ele acaba sendo rebaixado. Uma das coisas que salvou ele foi justamente uma vitória sobre o Santos, né? Mas, assim, o Atlético Mineiro foi uma equipe que é aquela história, é muito diferente a 2 para uma 1. Então, subir e se manter já é uma coisa muito, muito importante de acontecer. O Kinderman, eu falei uma vez que o Kinderman ele garantiu a, a ficada na 1 quando com os jogos em casa. O único time para qual o Kinderman perdeu em Caçador foi para o Santos. Todos os outros times perderam para o Kinderman em Caçador. Flamengo perdeu, Inter perdeu. Tem gente que acha, mas que isso não influencia, mas o Kinderman realmente é muito, muito forte dentro de casa. Então, isso acabou realmente ajudando muito o Kinderman a se manter na Série A1. E é importante que os clubes façam valer esse fator casa, como o Kinderman consegue fazer. Poucas equipes conseguem fazer tão bem isso contra o quanto o Kinderman. E o Santos realmente, assim, para quem vê o nome Santos de fora de uma classificação, é uma coisa que a gente realmente se surpreende. Não que não seja também surpreendente o Kinderman por toda a história no futebol feminino, né? O Kinderman também tem a relação, depois que o seu Salésio morreu, infelizmente algumas coisas acabaram acontecendo lá, como isso que tu falaste. E em relação ao Santos, a gente vê, assim, muita gente falou, no último minuto o Santos ficou de fora, né? Que acabou pegando o empate do Flamengo. E aí, com o Grêmio empatando com o Corinthians, acabou passando o Grêmio e não o Santos. Só que, infelizmente, o Santos perdeu alguns jogos que ele não poderia perder, né? O próprio Cruzeiro foi um jogo desses. Empatou com o Red Bull Bragantino. Então, isso acabou influenciando ali um pouco na situação final do Santos, de ter que precisar vencer o Flamengo para passar de fase. Bom, vamos agora para a fase classificatória. Então, temos os 8 primeiros aí na tela e vamos falar dos confrontos agora direto. O primeiro confronto é Palmeiras e Grêmio, só para vocês entenderem, é sempre o melhor colocado contra o pior colocado. Então, é o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Então, Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras que vem com um projeto muito forte no futebol feminino, inclusive com o patrocínio da Betfair, essa temporada é o maior patrocínio dentro do futebol feminino. É um projeto de tentar ser um time super competitivo, tanto no masculino quanto no feminino. Palmeiras que ano passado chegou em final de brasileiro, chegou agora também no último Paulista, também na final, sempre derrotado pelo Corinthians, que a gente já vai falar depois, que é uma máquina de destruição em massa no futebol feminino. Mas realmente uma campanha surpreendente. O Palmeiras ano passado ficou em segundo, né, na classificação geral, esse ano fica em primeiro. Uma campanha extremamente sólida, melhor ataque, segunda melhor defesa. E não tem muito o que falar, um time que é a cara da Bia, né, a camisa 10, que ela lidera esse super Palmeiras, que vai enfrentar um Grêmio que é um time bem interessante. Ano passado também se classificou numa posição um pouco melhor. Acabou sendo eliminado pelo próprio Palmeiras nas quartas de final. Vejo, como a gente já falou, uma campanha muito parecida com o Santos. Podia até ter perdido a classificação na última rodada, se não fosse o empate do Santos. E, sinceramente, nesse confronto, o Palmeiras é muito favorito para mim. Acho que passa de novo pelo Grêmio nas quartas de final. Eu acho que não, assim, eu não consigo ver nenhum jogo fácil nesse brasileiro agora, né? Nessa fase agora que a gente está indo. Apesar de, assim, a gente for ver em termos realmente, é um dos confrontos um pouco mais desequilibrados, né? Que o Palmeiras realmente vem fazendo bons jogos e goleando e sempre ali com aquela dupla, né, realmente da Bianca Brasil com a Bia Zanerato. É uma pessoa que costuma fazer muitos gols, então isso acaba influenciando. Só que eu acho que, por outro lado, também o Grêmio tem uma defesa bem segura, né? A Lorena, não à toa, foi a melhor goleira
Copa América, então existe esse confronto. E ali também pelo lado do Grêmio, né, eu vou destacar uma atleta que foi minha atleta, que eu gosto muito de ver jogar, que é a Cássia, atacante do Grêmio, e que tem feito gols importantes para a equipe ali dar uma guinada realmente. Bom, o próximo confronto das oitavas de final é São Paulo e Ferroviária. Ferroviária, que há 2 temporadas atrás foi campeã da Libertadores, inclusive. Para quem não conhece a Ferroviária, o projeto feminino é muito bem sucedido, mesmo o time não tendo a infraestrutura de um time grande aqui do Brasil, e o masculino sempre está ali na Série D. Mas o feminino realmente é um projeto muito forte, de muito tempo, sempre nos mata-mata, sempre disputando Libertadores. E versus um São Paulo, que é outro projeto interessante, outro time que eu acho que subiu junto com o Palmeiras, eu acho que no mesmo ano que o Palmeiras sobe, o São Paulo também sobe para A1, e também vem construindo, né? O São Paulo no passado caiu, acho que nas quartas de final para o Internacional, numa virada épica, né? Acho que ganha de 2-1 lá no Beira-Rio, tava ganhando de 1-0 aqui no Morumbi, toma uma virada de 3-1 no final do jogo. Então, é um time com um projeto bem interessante, e eu acho que para mim é um dos confrontos talvez mais equilibrados, que é a Ferrinha contra o São Paulo. E se eu tiver que apostar em alguém, eu vou apostar na Ferrinha, que tem jogadoras muito interessantes, principalmente no setor defensivo, né? Que já são até bicampeãs da Libertadores, como a Luana. É um jogo que realmente é um dos mais difíceis. Quem olha assim, mas a Ferroviária está em sétimo lugar. Mas a última vez que a Ferroviária foi campeã, ela se classificou em oitavo. Então, a Ferroviária é um time que a gente tem que sempre que se preocupar, por mais que passou em sétimo, mas é o que a gente sempre fala, mata-mata é outro campeonato. Não dá para a gente levar em consideração o que foi feito antes, e sim o que é feito a partir do momento que se inicia o mata-mata. Eu gosto muito da proposta de jogo do São Paulo, é um time muito interessante, que vem evoluindo durante a competição, mas realmente a Ferroviária é uma coisa que, quando a gente vai apostar, né, futebol feminino, é muito perigoso arriscar num time que não tenha tanta tradição como a Ferroviária vem fazendo assim nesses últimos anos no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que vai ser um dos jogos mais assim interessantes, mais pegados de se ver, vai ser São Paulo e Ferroviária, realmente. Bom, o outro confronto é Internacional e Flamengo. O Internacional que também tem um projeto muito legal, que são as gurias, né? Ano passado chegou na semifinal, caiu para o Palmeiras, que foi vice-campeão ano passado, contra um Flamengo que, olha, quando eu comecei o canal, quando a gente começou a fazer o segmento de entrevista, a gente até entrevistou alguma outra jogadora que atuou no Flamengo. E tinha uma reclamação da falta de investimento no time, né? Que o masculino recebia muito recurso, o feminino recebia muito pouco. Inclusive, o feminino, não sei se ainda tem aquela parceria com a Marinha, né? Então, é interessante ver o Flamengo se classificar, porque ano passado não se classificou, né, para a fase de mata-mata. Isso mostra uma evolução no time feminino. Não sei como está a questão de investimento do Flamengo, mas isso já mostra uma evolução do time. E o Internacional mantendo, para mim foi até surpreendente o terceiro lugar na frente do Corinthians. Para mim, veio mostrando um futebol até melhor do que o do ano passado, quando foi semifinalista. E nesse confronto aí, eu vou de Inter. Eu acho que o Inter tá com um time muito mais encaixado do que o do Flamengo, mas como eu falei, me surpreendi pela campanha que o Flamengo fez esse ano. Assim, o Flamengo estava alguns anos fora, né, dessa zona de classificação, voltou a configurar novamente essa fase de mata-mata, mas o Inter, durante a competição, ele foi muito sólido, tanto no ataque quanto na defesa. O Inter evoluiu muito de uns anos para cá, realmente tem investido muito em futebol feminino. Esse ano a gente viu um Flamengo diferente, que tem investido mais, não à toa fez muitas contratações de ponta mesmo, trouxe a Crivellari agora, e isso para mim, uma equipe conseguir trazer Crivellari, trazer atletas do nível que o Flamengo trouxe é muito importante. A própria Duda, trouxeram algumas outras atletas ali que já foram de seleção brasileira, trouxeram a Solly James, que estava fora também. Então, o Flamengo investiu pesado, principalmente agora nessa parada para a Copa América, o Flamengo deu uma investida pesada ali no time. Só que a gente não sabe o quanto isso pode influenciar, porque, querendo ou não, são atletas que chegaram depois e talvez não dê tempo de dar liga. Mas é um confronto muito interessante justamente por isso. O Flamengo está com muitas estrelas agora no seu elenco,
mas o Inter é um time mais padronizado, eu acredito. Não só questões táticas, mas está evoluindo há bastante tempo. Não parou agora e realmente fez um investimento muito grande para continuar. Ele está desde o começo da temporada numa linha para cima. Então, talvez o Inter leve mais vantagem do que o Flamengo. Bom, e agora você falou que talvez seja o confronto mais interessante São Paulo e Ferroviária. Para mim vai ser esse, Corinthians e Real Brasília. Para mim esse é o confronto mais interessante, porque o Corinthians em quarto lugar é muito surpreendente, porque desde 2017 o Corinthians sempre fica em primeiro na zona de classificação do Brasileirão. Então, pela primeira vez nos últimos 5 anos, 6 anos, não está em primeiro lugar. Mas, apesar disso, é o time que menos perdeu na competição e com a melhor defesa. Então, para quem não conhece o Corinthians feminino, é uma máquina de destruição em massa, é um rolo compressor dentro do cenário sul-americano, campeãs com sobra da Libertadores, campeã com sobras também ano passado no Brasileiro, do Palmeiras no primeiro jogo conseguiu empatar uma, no segundo jogo passou o carro, teve até no placar agregado um 10-1 em cima do Kinderman nas quartas de final. Então, um time muito, muito, muito forte, o time do Corinthians, por isso que surpreendeu esse monte de empate e acabou ficando em quarto lugar, contra o Real Brasília, que é um projeto extremamente interessante, um time lá, como eu falei, o nome já diz, né, lá de Brasília, que é um clube novo, então não é aquele clube com torcida, que tem ali para arrecadar muito recurso, que normalmente a torcida é o foco do recurso, né? E subiu há uns 2 anos aí para a Série A. No passado ficou no meio do caminho e esse ano fica em quinto lugar. Pelo que eu conversei com jogadores que atuaram no Real Brasília, é uma estrutura de nível de qualquer um dos outros times que estão aí nesse mata-mata. E é um projeto de futebol muito interessante. O masculino, óbvio que para ter esse crescimento vai ser muito mais difícil, mas no feminino é um desempenho impressionante e para mim vai ser o jogo mais diferente, mais interessante desse mata-mata. Tem muita gente já falando como se o Corinthians tivesse classificado por ter pegado o Real Brasília. E eu acho que menospreza um pouco da caminhada do Real Brasília, principalmente nessa temporada, que foi muito interessante. O Real Brasília é um time que tem vindo, assim, desde que subiu, não caiu mais, porque o que a gente está acostumado a ver é um time que sobe e desce, mas o Real Brasília fez um projeto muito ambicioso e está conseguindo cumprir, e agora, né, pela primeira vez classificando para o mata-mata. E eu acho que vai ser um jogo também muito bom de assistir, assim como São Paulo Ferroviária. Vai ser um jogo diferente. O Real Brasília é uma equipe que vai oferecer um perigo ali para o Corinthians, eu acredito, né? Que estamos no momento disso já. O futebol feminino, antigamente, realmente, por exemplo, até ano passado, aconteceu nesses mata-matas a gente tem umas goleadas assim muito grandes. Eu espero que isso não volte a acontecer. E eu acho que o risco está diminuído nesse momento agora do mata-mata, né? E uma questão em relação ao Corinthians, né, que muita gente se assustou, mas é porque o Corinthians perdeu muitas atletas ano passado, atletas de ponta, atletas assim que realmente faziam a diferença no futebol feminino do Corinthians e quase não conseguiu fazer contratações que realmente fizessem jus àquelas que haviam ido embora, como a própria Vicky Albuquerque, que acabou voltando. Então, assim, o Corinthians, ao longo da competição, foi trazendo atletas para voltar a se estruturar, né? Trouxe atletas agora nessa parada, como a Vicky Albuquerque, a Luana, que são atletas assim de ponta realmente. Então, isso talvez influencie realmente no jogo, mas o que aconteceu para o Corinthians chegar aqui é porque o Corinthians começou o brasileiro com uma campanha não muito bacana e foi evoluindo durante a competição. Eu lembro que o segundo jogo do Corinthians, eu acho que ele acabou empatando com o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Então, era uma equipe que ainda estava se adaptando a todas as perdas que teve durante o final da temporada passada para cá. E é muito interessante ver esse confronto, porque é a primeira vez que a gente vê. A verdade assim, esse ano, pela primeira vez em muito tempo, a gente está tendo apenas 4 times paulistas na classificação. É uma coisa assim realmente histórica, por quê? Porque o futebol feminino ele é comandado basicamente por times paulistas. Então é a primeira vez que a gente está vendo uma
uma coisa meio que igualitária, digamos assim, porque a gente tem um time do Rio de Janeiro, a gente tem 2 times do Rio Grande do Sul, a gente está tendo um time de Brasília, então a gente está vendo essa diferença, né? O futebol feminino ele está começando a atingir outros polos. Antes eles eram muito centrados em São Paulo, mas agora ele está começando a atingir outros polos, e isso é muito importante para o fortalecimento da modalidade. Então, eu acho que a gente vai ter confrontos muito interessantes e eu espero que a gente não tenha que ver o que a gente viu muito ano passado, que foi a diferença absurdas entre alguns clubes, inclusive em jogos que assim não era para acontecer. Muito me entristeceu o Corinthians vencer de 3-0 do Palmeiras no último jogo. Eu esperava que fosse um pouco mais igualado, até porque o Corinthians, quer dizer, o Palmeiras vinha numa crescente, tinha atletas de nome, de peso, e mesmo assim acabou perdendo de 3-0. E eu espero que isso não aconteça agora nessa fase. Você comentou uma coisa bem interessante dessa parte dos times paulistas, porque eu comentava quando entrevistava os jogadores de times aqui de São Paulo, é que o Campeonato Paulista é quase o Campeonato Brasileiro, né? Como a gente viu na tabela, dos 16 equipes desse ano, 7 eram de São Paulo, então praticamente metade do campeonato tinha times paulistas, né? E realmente, o fato do Santos, São José não ter entrado ali na fase de classificação, primeira vez só tem 4, né? E, bom, temos aí os chaveamentos como a gente viu. De um lado tem Palmeiras versus Grêmio e Corinthians versus Real Brasília. Do outro, São Paulo versus Ferroviária, Flamengo versus Internacional. E, bom, vamos lá, vamos fazer aqui o achismos. Para você, Ai, qual vai ser as semifinais? Qual vai ser os dois confrontos semifinais? Para mim, de um lado vai ser Palmeiras e Corinthians, vai ser o Derby Paulista, do outro vai ser Ferroviária e Internacional. Para mim, essas vão ser as semifinais. Para mim, esse é o exercício das quartas de final. eu acho, assim, é importante frisar que eu acho que vai ser bem difícil, tá? Assim. Não tô dizendo que a equipe vai passar com folgas e tudo mais, mas eu tenho acreditado um pouco nesse projeto do São Paulo, então eu acredito que pode acontecer um São Paulo internacional. Eu acredito um pouco mais na força do Inter em relação ao Flamengo, pela questão que eu citei, é um time muito mais padronizado. E eu acho que o São Paulo vai fazer uma história ali, realmente vai eliminar a Ferroviária. É uma coisa muito difícil, mas eu creio no projeto de São Paulo. Eu acho que está evoluindo bastante e a semifinal deste lado seria São Paulo Internacional. Do outro lado, assim, seria muito óbvio falar Corinthians e Palmeiras, mas na situação que a gente está, ainda é muito mais. Os times paulistas ainda estão saindo na frente, né? A gente sabe disso. Ainda vai demorar para isso mudar, porque eles estão investindo há muito mais tempo do que a maioria das regiões. Então, eu acredito que o Corinthians e o Palmeiras acabem passando pelo Grêmio e pelo Real Brasília, mas não acredito que serão com muitas folgas. Acredito que o Real Brasília e o Grêmio vão fazer jogos bem difíceis. O Grêmio, quando quer se fechar, a gente viu a final da Supercopa, quase o Corinthians não vence, mas no finalzinho ali acabou levando. Bom, então é isso, gente. Essa foi a análise do Brasileirão Feminino, essa fase de classificação. A gente volta aqui depois para falar sobre os jogos de mata-mata. A Cássia está convidada, caso ela queira participar aí após os jogos das quartas, para a gente falar dos jogos de quartas de final. Cássia, muito obrigado pelo seu tempo, pelo participar desse vídeo. Se quiser deixar novamente suas redes sociais aí o pessoal te seguir, pode deixar. A gente até coloca aqui na descrição do vídeo se você quiser. Eu agradeço pelo convite. Sempre uma honra para mim estar falando sobre futebol feminino, né? Muito importante para mim, porque é a modalidade que hoje eu trabalho e que hoje eu defendo, mas mesmo que não esteja trabalhando, continuarei defendendo, porque o futebol feminino realmente se tornou uma paixão muito grande para mim. Então, sobre esses confrontos todos, eu espero que a gente esteja realmente vendo muito mais torcida dentro dos estádios, porque isso é importante, e que a gente possa ver cada vez mais futebol feminino evoluindo e fazendo diferença para as pessoas. Suas redes sociais, você quer deixar o pessoal te seguir? Cássia Gouveia, tá? Então, tá aqui na descrição do vídeo o Instagram dela, segue ela, acompanha o trabalho da Cássia. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixa o like, o comentário. E até a próxima. Falou!